A segunda temporada acabou com mais mistérios, mas trouxe novidades. Eve foi sugada pelo portal que entrou em colapso e não sabemos para qual ano a mulher foi mandada. Já a sua família que ficou na Era Antiga tem que lidar com novos animais selvagens, já que uma das Dolinas trouxe dinossauros. Na próxima cena, vemos Gavi tentando fazer um notebook carregar com uma placa solar de mão. No entanto, ela não está funcionando como deveria. O homem acredita que o computador pode o ajudar a encontrar Eve de alguma forma. Então Scott propõe que eles usem batatas com algumas coisas a mais, pois o homem explica que estes legumes são uma fonte de energia e pode ser a solução para eles. Em seguida, os dois se deparam com o pessoal do acampamento correndo. Eles estão fugindo de dois dinossauros que estão brigando por território bem em cima da onde o grupo estava morando. Infelizmente, destruíram quase tudo. Agora eles terão que ficar um tempo na aldeia de Para. Gavi acabou deixando o notebook para trás e queria voltar para pegar, mas seus amigos o impediram por acharem que é muito perigoso. Enquanto isso, Josh e Riley estão recolhendo frutas e água, pois a comida do grupo acabou ficando para trás e de repente eles são atacados por um dinossauro. A mulher é quem ficou com graves feridas por ter protegido Josh e seu pai até tenta cuidar dela, mas não há ferramentas e nem medicação suficiente para tratar de algo assim na Era Antiga. Na próxima cena, Levi tenta ajudar de alguma forma e a maneira que encontrou foi recuperando o notebook para Gavin e levando até ele. Então o Scott trabalha no que tinha falado para o homem, que poderia fazer uma fonte de energia com as batatas e umas coisas a mais. Quando Scott consegue ligar o notebook, Petra comenta que tem medo que isso mande um sinal para a base militar que ela e a sua mãe haviam fugido na Era Antiga. A garota não sabe o que era feito no lugar ou mais informações, mas acrescenta que não tinha dito antes por não saber se Scott iria ajudar. Em seguida, Gavi se junta aos dois na frente do computador e parece que o notebook se conecta a uma rede, onde Gavin conversa com alguém que ele diz que poderá o ajudar a encontrar a sua esposa, mas para isso ele precisará encontrar Sierra. Este nome não é estranho para Gavin e Levi o ajuda a recuperar uma lembrança de um aniversário da Izzy, onde o homem voltou chateado depois de ter ido jogar o lixo fora. Acontece que Maya, mãe de Petra, teria ido até a sua casa para falar sobre Sierra, que seria um código para alguma coisa maior que Gavin não estava mais interessado em participar. Mas esta mulher queria conversar com ele sobre mesmo assim, e é só isso que ele consegue se lembrar. Mais tarde, Scott leva um pequeno grupo até o lugar onde estava sendo emitido um sinal para o notebook. No entanto, no caminho, enquanto pensavam naquela lembrança de Gavin, Levi e Petra foram levados por um helicóptero, e o homem tem certeza que deve envolver a base militar que a garota estava com medo. O grupo precisa continuar até o sinal e descobrem que há um portal duplo temporário aberto. Gavin explica que a sua mãe já havia falado sobre eles e que são perigosos. No entanto, seu filho acaba atravessando com Riley, pois a mulher precisa de ajuda urgente e Ty é sugado junto, como já havia acontecido anteriormente com Josh e Riley. Na próxima cena, vemos Ty acordando de sua viagem no tempo e ele descobre que está em 2021, poucas semanas antes da Dolina La Brea se abrir. Agora, voltando à aldeia, Gavin e Sam foram presos por ordens de Ruth, que está como líder na ausência de Para e Ty. Chegou a este extremo por causa que o médico queria sair para procurar um outro portal que levasse a sua filha. No entanto, como aconteceu recentemente um acidente com um guarda da aldeia, Ruth desconfia do pessoal do acampamento e quer todos por perto. Mas Sam não aceitou não ter a liberdade de ir e vir, o que resultou em uma briga do médico com os guardas e Gavin foi o ajudar. Logo depois, os dois foram presos. O grupo do acampamento está ajudando a achar alguma pista sobre o que aconteceu com o guarda da aldeia e Scott junto a Verônica descobriu o símbolo de uma espiral na areia. Não se sabe ao certo o significado deste símbolo, mas Scott sente que já ouviu em algum lugar e trabalha sua mente para tentar encontrar a resposta. Enquanto isso, Ty, em 2021, decide ir até Sam, que está atuando em sua profissão no hospital, para pedir a ajuda dele. Como Ty sabia que
que ele não iria aceitar e nem entender de primeira, entregou para o homem resultado de jogos que ainda não aconteceram neste dia. E diz que quando Sam estiver pronto para conversar, ele estará o esperando em um bar. Voltando à aldeia, outro guarda é atacado, mas descobrimos que são dinossauros voadores que o atacou, e agora eles estão ali para atacar as pessoas da aldeia também. Ruth junta os seus arqueiros para proteger o lugar e até os afasta temporariamente, mas sabe que terá uma noite longa se não descobrirem como os levar para longe dali. Nesse momento que Scott entra em ação, ele descobriu que aquele símbolo de espiral na areia é a forma que essa espécie usa para demarcar o seu ninho. Então, se o grupo conseguir fazer uma espiral parecida com a dos animais em um lugar mais longe da aldeia e levar o ovo até lá para enterrá-lo, conseguirão os afastar. E apesar de ser arriscado, o plano deu certo. Dessa maneira, o conflito que havia entre o grupo da aldeia e do acampamento diminuiu. E eles até comemoraram a noite juntos. Enquanto isso, Sam vai até Ty e acredita nas coisas que o homem fala. Ele usou um de seus contatos e conseguiu descobrir quem é a tal de Maya. A mulher parece estar ligada com a base aérea de Los Angeles, e antes de irem até ela, os dois decidem buscar Gavin para ir com eles. Contudo, o homem está na pior e eles precisam até pagar a fiança dele que foi preso. Essa época é quando Gavin estava com o seu casamento arruinado, bebendo cada vez mais e ainda tendo as visões que ele não compreendia. Assim que Sam e Ty sentam para conversar com Gavin sobre o que está acontecendo e pedem a ajuda dele, o homem não consegue compreender o quão séria é a situação e, por estar no fundo do poço, acaba fugindo dos homens e indo beber em um bar. Então os dois precisam procurar por Gavin em Los Angeles e, aproveitando a oportunidade para fazer algo por sua ex-esposa, Ty, enquanto procura por Gavin, encontra a mulher e diz para ela não ceder ao desejo da bebida essa noite, pois é um erro que ela não conseguirá reparar no futuro. No entanto, Ty sentiu que Sophie não vai lhe dar ouvidos e fica preocupado. Acontece que esse dia, no passado, antes do homem cair na dolina, a sua ex-esposa estava lutando para não cair na tentação das bebidas. Mas ela acabou não resistindo e bebendo em um estacionamento. Dessa forma, quando saiu dirigindo, acabou batendo no carro de uma família e deixou o pai das crianças em coma, o que a destruiu por dentro, e o homem está tentando impedir isso. Quando encontram Gavin, Ty conta para ele essa história de sua ex-esposa e diz que ele pode mudar o futuro com a sua família se o ajudar, saindo do fundo do poço nesse momento. E de alguma forma essas palavras funcionam. Então primeiro eles vão até a reunião de alcoólatras anônimos que Sophie participa. No lugar, Gavin conta sobre a sua situação e parece que isso faz a mulher repensar, o que dá uma esperança para Ty que ela mudará o seu futuro e será feliz. Depois eles vão até o estabelecimento para conversarem sobre o próximo passo e vemos que uma mulher loira de olhos azuis está seguindo o trio. Enquanto isso, Sam e Gavin da Era Antiga se preparam para investigar a base aérea daquele tempo. Se for no mesmo lugar que Gavin trabalhou no futuro, isso significa que o homem pode saber mais ou menos a sua posição. Mas quando estão a caminho, os dois são capturados por um soldado e quem os salva é Maya. Quando estão longe dos soldados, a mulher fala que estava na floresta procurando por sua filha e Gavin começa a fazer perguntas sobre o que seria Sierra. Então ela explica que é um projeto onde usariam a viagem do tempo para impedir ataques de inimigos na guerra, por exemplo. Dessa maneira, o conflito terminaria em segundos, sem o tanto de destruição de seu território e perda de vidas como de costume. Gavin era um dos pilotos que estava em fase de teste e Maya era responsável por apagar as memórias, já que era um projeto secreto do governo e não podia ser exposto. Dessa forma, tem um ano de sua vida que o homem não consegue lembrar o que aconteceu. Maya diz que ia denunciar esse projeto quando pegaram ela e a sua filha e as trouxeram para a Era Antiga, mas ela conseguiu escapar da base, contudo acabou se perdendo de Petra no caminho, e acrescenta que não era com ela que o homem conversou, pois Maya não sabe onde que Eve está. Maya sabe o que pode ajudar Gavin a recuperar a sua memória, e apesar de ser um pouco perigoso, os três fazem o que é necessário. Sendo assim, o homem vai recuperando ao longo dos dias uma espécie de chip que ele roubou, o qual é a chave para que as viagens no tempo funcionem.
Sam acredita que quem mandou aquela mensagem no notebook para Gavin na verdade não queria ajudá-los a procurar Eve, apenas queria saber o que o homem fez com o chip que roubou. Enquanto isso, Izzy se aproxima amorosamente da filha de Ruth, Layla. E Verônica passou a fazer parte do conselho de liderança da aldeia de Para. No dia seguinte, Gavin marcou com um amigo seu da época em que ele trabalhava como piloto para se encontrarem em um estabelecimento. O homem vai pedir ajuda para ele para entrarem na base aérea de forma discreta. Entretanto, seu amigo nunca apareceu e uma mulher surge no lugar dele, chamada Helena. Ela aponta uma arma para Gavin e o conduz até o seu carro. Dessa maneira, Sam e Ty o perdem de vista. Na próxima cena, vemos Sam e Gavin da Era Antiga. Os dois conversam mais uma vez com aquela pessoa no notebook para provar que estão com Eve, mandam uma foto dela. Então pedem que Gavin encontre o chip e leve até essa pessoa para que não aconteça nada com a sua esposa. Sam fala que tem uma ideia de como que eles podem conseguir o chip. Scott trabalhava no museu estudando escavações que atingiam o tempo da Era Antiga. Sendo assim, eles podem colocar uma mensagem em uma garrafa e depois jogar em um poço de piche, rezando para dar certo, mas Sam coloca fé que sim, já que se comunicaram com o futuro outras vezes desse jeito. O grupo até consegue fazer isso que Sam sugeriu, mas em seguida precisam sair às pressas da aldeia, pois um fogo que atingiu a floresta está se aproximando dela. Enquanto Scott, Maya, Izzy e Gavin caminham separados do grupo da aldeia que Sam lidera para longe do fogo, Gavin se lembra de um artigo que Scott havia escrito sobre algumas plantas, então decide conversar com ele longe de Maya. O homem fala que realmente escreveu um artigo, mas que nunca chegou a ser publicado. Dessa maneira, quando volta para o rio onde só estava Maya, pergunta se ela sabe sobre alguma coisa que envolva ele, já que a mulher havia marcado uma entrevista com Scott no dia que a Dolina se abriu e ela revela que estava mentindo sobre algumas coisas. Então, na próxima cena, Maya volta para Izzy e Gavin sem Scott, dizendo que o pessoal da base militar pegaram ele e o trio continua a caminhada para longe do fogo. Verônica foi a responsável por impedir que o fogo tomasse a aldeia após liberar a água do rio que estava preso por uma barragem e apagar o imenso fogo que engolia tudo. Na próxima cena, vemos Sam e Ty. Eles estão com o celular de Gavin e atendem a chamada de Scott, que diz estar procurando por Gavin, pois encontrou um recado para ele em algo que estava estudando no museu. Os dois vão até o apartamento de Scott e na carta está escrito sobre o chip e que ele deve ser levado para a Era Antiga, pois Gavin precisa dele. Sam consegue localizar onde que o homem está, através de um amigo na polícia. Dessa maneira, ele e Ty vão até o local. Enquanto isso, Gavin está com Helena e a mulher o levou até um cofre onde estava escondido o chip que o homem procura na Era Antiga. Helena o leva até uma floresta e explica que os dois queriam acabar com o projeto do governo, então decidiram roubar o chip e o esconder. A mulher também conta que eles são meio-irmãos, que o pai deles só se importava com o trabalho e que o homem fez coisas terríveis, sem se importar com as consequências, as quais já devemos imaginar, já que se trata de James. Helena mostra para Gavin um portal duplo, onde o lado azul o leva para a Era Antiga e o vermelho para 1965, onde o pai deles havia iniciado com um projeto de viagens no tempo, e é para onde eles vão para acabar com tudo isso. No entanto, Sam e Ty chegam antes de atravessar, então Gavin precisa tomar uma decisão e ele entrega o chip para Ty voltar para a Era Antiga. Assim que chega, Ty encontra Sam, que está com um filhote de lobo que ele havia resgatado do fogo. Gavin se junta a eles e os três comemoram que o recado chegou à pessoa certa e no fim tudo acabou se resolvendo. Ty explica para seus amigos que Riley e Josh foram para 1965 quando atravessaram o portal, por isso não conseguiu os encontrar em 2021. Ty voltou ansioso para reencontrar sua esposa, mas Para ainda não voltou da viagem que fez com Silas e isso está começando a preocupá-lo. Gavin tenta o acalmar, dizendo que ambos vão lutar para encontrar as suas famílias até o fim. E mais uma coisa incomoda os homens, por coincidência, a pessoa volta a se comunicar com Gavin no notebook, como se soubesse que ele conseguiu o chip e apenas o diz para levar até um lugar que o homem terá a Eve de volta, como uma troca. Os dois ficam intrigados, parece que alguém da aldeia passa informações para a base militar, mas precisam agir na moita para coletar mais informações.
Em seguida, é Maya quem aparece perguntando o que está acontecendo e se Gavin irá fazer a troca. Então o homem decide jogar com ela e fala que vai pensar sobre o assunto enquanto faz uma caminhada sozinho. Enquanto isso, Lucas comenta com Sam que parece que há alguém passando informações para a base, pois é estranho saberem onde Scott estava no meio de um incêndio e só ele ter sido pego. Então os dois combinam de ficarem observando todos na moita. Mais tarde, o que Lucas pensava realmente estava acontecendo, já que Verônica encontra na cabana em que é realizada as reuniões do conselho uma espécie de rádio militar escondido e compartilha com o homem. Ela fica de tentar descobrir quem é o responsável pelo objeto, claro que tomando cuidado, pois não pode se pôr em risco por causa do neném que carrega. No entanto, assim que expôs para os integrantes do conselho, Ruth acaba com a reunião e quando Verônica pressiona ela, no particular quando está apenas as duas mulheres e Lucas, descobre que era Leila, sua filha, que estava ajudando Maya, em troca de algumas coisas, como descobrir onde abriria um novo portal. Ao mesmo tempo, Leila convidou Izzy para fazer um passeio e a levou até um lugar onde Maya havia dito para ela que haveria um portal para 2021, contudo quando chegam não havia nada. Lucas, Ruth e Verônica alcançam as duas e conversam com Leila, explicando que Maya mente para todos e não está envolvida em boas coisas. Então pedem que a menina desbloqueie o rádio para que eles possam saber os próximos passos dos soldados da base. Voltando a Gavin, o homem está sozinho na floresta quando Maya aparece dizendo que achava que ele queria companhia. A mulher pergunta para ele a razão de estar com dúvidas em fazer a troca com aquela pessoa desconhecida. E o homem revela que está ali para destruir o chip, pois tem certeza que essa pessoa estava armando uma armadilha para ele. Nesse momento, Maya revela sua verdadeira face e aponta uma arma para Gavin, dizendo para o homem entregar o chip para ela e mostrando estar no comando da base militar este tempo todo. Entretanto, claro que Gavin não foi burro de ter ido sozinho. Seus amigos aparecem armados e detêm a mulher, em seguida eles começam a interrogá-la, mas infelizmente Maya já estava preparada para caso isso acontecesse. Como não há preocupação em saber que horas são na era antiga, ela andava com um relógio que na verdade é um rastreador e dessa maneira soldados aparecem para resgatá-la. Assim que pega o chip, a mulher não precisa mais dos homens e diz para seus soldados darem um jeito neles, no entanto eles são salvos por Helena. A irmã de Gavin passou pelo portal em 2021 logo depois de Tai e apesar de estar decepcionada com seu irmão, a mulher tem prioridades maiores do que o relacionamento deles, que é acabar com o esquema de Maya. Com a presença de Helena, algumas perguntas são respondidas. O projeto de Maya não é financiado pelo governo. Podemos dizer que o dinheiro compra tudo, então ela comprou seus próprios soldados e pesquisadores com o valor dado pelo exército dedicado a missões secretas, ou seja, não é do conhecimento de todos. A irmã de Gavin conta também que o homem iria incluí-la em sua família, mas por algum motivo não fez isso e acabou deixando que a culpa pelo roubo do chip caísse só sobre ela, que passou anos fugindo do pessoal de Maya. Contudo, o homem consegue fazer as pazes com ela quando o grupo está em uma jangada em um rio e são atacados por um animal. Helena acaba caindo da jangada e Gavin mergulha para resgatá-la. Na próxima cena, vemos Lucas com as meninas e mulheres. Eles conseguiram ouvir o que os soldados estavam passando um para o outro e eles comunicam que há homens no rio com uma mulher e que estão prontos para atirar. Sendo assim, eles se deslocam para ajudar seus amigos e Izzy é quem mais fica preocupada, pois seu pai está em risco. Agora vemos Scott. Na cela da frente da que ele ficou está Levi preso, que é retirado dela assim que o homem chega. Descobrimos então que Levi faz parte de um dos soldados de Maya. Ele fica responsável por interrogar Scott e quando tem a oportunidade, conta para ele que assim que perdeu a sua esposa e filha quando ficou em 1988, Levi descobriu sobre o projeto de Maya envolvendo pesquisas na Era Antiga, então ele se candidatou para poder retornar na época e acabar com tudo isso. Tirão da vida de James. Os homens que pegaram ele e Petra, na verdade, estavam resgatando os dois. Mas está interessada nas pesquisas que Scott havia feito sobre algumas plantas, a qual ele acabou escrevendo aquele artigo. Entretanto, o homem não se lembra de nada, pois nessa época ele usava muitos produtos ilícitos e estava sempre nas nuvens. Mas Levi pede para ele fingir que sabe e que contou para outras pessoas, então o homem finge que está o interrogando e depois de não conseguir tirar nada de Scott, diz para Maya que acredita que ele deve ser transferido
transferido para o centro de detenção prolongada. Assim que a mulher autoriza, Levi já começa a levá-lo até o lugar, então o homem explica para Scott que Eve está lá e por isso pediu a transferência dele, assim os dois poderão resgatá-la. Entretanto, no caminho, eles e os soldados esbarram em Izzy e como é apontado armas para a garota, Levi precisa sair de seu disfarce e acaba com todos. Izzy conta para Levi que seu pai está em perigo, então o homem pede para que ela fique no lugar que ele irá voltar com Gavin vivo. E Levi realmente consegue fazer com que Gavin e seus outros amigos saiam com vida da emboscada, no entanto o homem não fica ileso. Levi levou um tiro em seu peito que o fez perder a vida em questão de minutos, mas antes de fechar seus olhos ele pediu desculpas para Gavin por toda a dor que o causou e acrescentou que ele sempre será o seu irmão. Depois que viveram um pouco do luto, o grupo precisa continuar no caminho do centro de detenção para resgatarem Eve e dessa forma as coordenadas do lugar os levaram até um portal duplo, o que significa que o centro fica em 1965, o mesmo lugar que Riley e Josh estão. Dessa maneira, Helena poderá terminar o seu projeto de destruir as viagens no tempo. Gavin e Izzy irão recuperar o que falta de sua família e Sam, a sua filha. Assim que chegam no ano de 1965, Sam se separa do grupo para ir até o hospital onde supostamente Riley está. Eles precisam agir rápido, pois o portal só ficará aberto por umas 3 ou 4 horas. Enquanto isso, na Era Antiga, Ty está investigando algumas coisas que alguns soldados que eles deteram e encontraram o anel de casamento de Para. Então, os homens revelam que acharam essas coisas no meio dos corpos de alguns aldeões que foram atacados por um dinossauro. Nessa altura, Ty já está entrando em desespero com medo de ter perdido a sua esposa. Então ele, Scott, Verônica e Lucas decidiram ir até essa aldeia para descobrirem se o corpo de Para está lá. E eles a encontram ferida, mas com vida, debaixo de uma estrutura. Scott e Ty fazem bastante força, mas no fim conseguem resgatá-la. Contudo, sabemos que nada é tão fácil assim na vida das pessoas que caíram na dolina e o dinossauro que atacou a aldeia passa a correr atrás do trio. Dessa maneira, Lucas consegue os resgatar com o veículo militar que eles pegaram. Voltando a Gavin, ele também não está com sorte, pois no centro de detenção eles não conseguiram encontrar Eve. A cela que estava escrito o sobrenome da família estava vazia e a princípio ela estaria sendo transportada de volta para a Era Antiga. Nessa altura, Maya deve ter ordenado isso por ter descoberto o que estão fazendo. Então Helena fica responsável por cuidar dos servidores e destruí-los, enquanto Gavin e Izzy vão atrás do transporte que está levando Eve. Agora vemos Sam. Ele encontrou Riley e ela está melhor do que estaria na Era Antiga, mas em 1965 o tratamento que ela precisaria não foi ainda descoberto. Então, o seu pai toma uma decisão. Ele irá fazer uma cirurgia que irá estabilizar seu estado por um tempo e depois irá transportar o Riley para o portal e levar a mulher para um hospital em 2021. Sam, apesar de todo o nervosismo que está sentindo como pai, consegue fazer isso e dessa maneira salva a vida de sua filha. Gavin e Izzy conseguiram alcançar o veículo que transportava a Eve antes dele passar pelo portal. E quando abrem o lugar onde era para estar a mulher, descobrem que é Josh quem estava sendo transportado. Ele conta que assim que chegou em 1965, levou Riley ao hospital e certo dia saiu para pegar um ar, mas estes soldados o pegaram nesse momento e lhe colocaram em uma cela junto com Eve. Então, no dia de hoje, quando abriram a cela para fazerem a transferência, Eve e Josh brigaram com os guardas, mas o garoto não conseguiu escapar deles e por isso somente ele estava no veículo. Mais tarde, Helena vai até Gavin e conta que Eve estava na base lutando contra 2 guardas quando ela a encontrou. Helena ajudou a sua cunhada. No entanto, quando iam para a sala que havia as pesquisas sobre o chip para destruí-la, mais guardas apareceram. Então Eve combinou com Helena que ficaria para acabar com tudo isso em 1965 e que a mulher iria com o restante da família para a Era Antiga e destruiria o chip, que depois todos se encontrariam em 2021. As duas não tinham muito tempo para pensar em um plano melhor e Helena avisou que o portal não duraria por muito tempo. Dessa maneira, Eve disse que daria um jeito como sempre deu para voltar para sua família. Então, o grupo volta para a Era Antiga e uma parcela das pessoas que caíram na dolina de La Brea começaram a atravessar o portal para 2021. Junto a elas, Verônica também vai por estar preocupada com o seu neném e Lucas promete que depois irá encontrá-la lá, já que o homem ficará para ajudar Gavin e o restante com a destruição do chip. Além de todos os problemas já existentes, ainda há um dinossauro caçando o pessoal que ficou, sendo assim Gavin pensa em usar o animal a favor deles e com o veículo chama a atenção dele
até a base. O dinossauro abre o caminho para que o grupo possa entrar no local e depois de todos lutarem contra os soldados, conseguem pegar o chip de volta. Contudo, como nem tudo são flores, o portal que estava aberto se fecha e agora os que ficaram estão presos na era antiga. Mas Helena pensa em uma solução, já que o chip é quem possibilita essas viagens no tempo com os jatos militares, eles podem usar isso a favor deles para transportar os que faltam e depois destruí-lo em 2021. Todos concordam em seguir este plano, mas no último momento, Maya, que ainda está viva, surge com uma arma ameaçando a vida de Josh. Dessa forma, Gav se vê obrigado a entregar para ela o chip, então joga para a mulher, que quando vai se mexer para pegá-lo, Helena atira nela, acabando com as chances de Maya os incomodar mais vezes. Agora, nos perguntamos o que acontecerá com Petra. Bom, a garota foi resgatada por Scott e será levada para 2021. Na próxima cena, vemos Helena e Gavin pilotando o jato e realizando a viagem no tempo, então a partir de agora será o desfecho de cada um. Gavin e Helena estão dispostos a melhorarem o relacionamento deles como irmãos, e a mulher irá fazer parte da família a partir de agora, ela nunca mais ficará sozinha. Josh vai até Riley, que com o tratamento certo está se recuperando no hospital e feliz em reencontrar a sua família. Verônica e Lucas descobrem que o neném é extremamente saudável. Scott devolve Petra para a família dela e agora a garota irá viver com seus avós. O homem também decide ir atrás de seu antigo amor e conta que agora é uma nova pessoa sem vícios. Já Gav e seus filhos procuram por Eve, mas nenhum rastro da mulher. Então o homem decide ir até um lugar que ele a levou no terceiro encontro do casal, chamado a Árvore da Sabedoria. A mulher adorava ir para lá para pensar em soluções para os problemas. Gav tem certeza que se ela conseguiu passar pelo portal, irá para este lugar. Pouco tempo depois, Eve aparece, completando a família. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!